Então, a gente quer convidar você, nós vamos colocar aqui o link da nossa livraria da Universidade da Família, para você ir lá. Você que não conhece nada dos nossos cursos, você pode adquirir os livros do Gary Ezzo. Nós temos uma série chamada Educação com Sabedoria, que você vai encontrar livros desde educando bebês até educando adolescentes. É uma série inteira, as meninas vão colocar o link aqui para que vocês acompanhem. E eu quero também dar a oportunidade de vocês ouvirem o seu Jorge falar sobre como a Universidade da Família é trabalhada, mantida, sustentada. Prêmio. Ao longo de quase 3 décadas de ministério, eu me lembro que nós tivemos nenhum momento que faltou recursos para a gente viabilizar o ministério. É bem verdade que muitas vezes o recurso chegou quase ao fim, mas Deus foi fiel e nós tivemos pessoas muito fiéis que entenderam o ministério, que contribuíram para a continuidade do ministério e nós somos extremamente gratos a essas pessoas. Isso nos dá energia para continuarmos a nossa jornada e queremos fazer isso com a sua ajuda. No nome de Jesus queremos avançar, que o reino de Deus se expanda aqui na nossa nação. Caso você deseje contribuir com o trabalho da UDF, acesse nosso site www.udf.org.br e vá até a área Contribua. Lá você pode optar pelo tipo de doação que deseja e dar sua contribuição de forma rápida e segura. Caso você deseje se tornar um mantenedor da UDF, é só clicar na opção Mantenedores e preencher com cuidado seu cadastro. Para contribuir por meio das ofertas semanais do seu grupo, ou se você estiver em um dos nossos seminários, é só clicar em Ofertas, preencher seus dados e contribuir. Se você estiver em alguma de nossas capacitações ou eventos, também é possível ofertar selecionando uma dessas opções. Lembrando que ao adquirir qualquer obra da nossa editora através da Loja da Família, você também contribui para a manutenção do nosso ministério. A UDF acredita que ainda há muito trabalho a ser feito, mas sabemos que com fé e dedicação podemos transformar as famílias da nossa nação. Vamos fazer isso juntos? Muito bem, eu quero já de antemão agradecer, porque todas as vezes que a gente faz um aulão como esse, a gente convida as pessoas para adquirirem livros, para ofertarem na Universidade da Família, fazerem um investimento nessa organização que tem sido há 30 anos um instrumento para ajudar famílias. No nosso caso aqui, estamos falando de educação de filhos, mas a Universidade da Família é muito maior do que aquilo que nós estamos fazendo, e você tem aí todos os links no nosso chat, e as meninas vão colocar, ao final do aulão, a gente vai colocar aqui um QR Code, que você pode mirar a sua câmera para ele, e você pode usar esse QR Code para acessar o nosso site de contribuição e fazer a sua contribuição. Eu vou trazer o César e a Fernanda de volta, porque eles agora vão sentar aqui com seus alunos, literalmente, né, César? E vão bater um papo sobre o texto da apostila, as perguntas que eles responderam em casa. Eles tiveram tarefa de casa, que não é moleza, não. Tiveram tarefa de casa, e eles vão bater um papinho aqui sobre isso. César, a turma é sua novamente, tá bom? Legal, vamos lá. Agora eu vou passar aqui também para a Fernanda, a gente vai começar a fazer, a tomar o ensino. Vamos lá. Pessoal, então, ali, né, a gente tem as 5 questõezinhas ali sobre o ambiente familiar. E a primeira pergunta que a gente tem ali, eu queria ouvir daí o Eliezer e a Gabriela respondendo para nós, tá? Como você resumiria o tema principal desse capítulo? Que um casamento sólido proporciona um ambiente familiar emocionalmente saudável. A gente, como havia discutido, que se o casamento está bem consolidado, então os outros relacionamentos, relacionamento com os filhos, eu creio também que vai ser, vamos dizer assim, vai ser mais tranquilo de acontecer. Isso mesmo, pessoal. O relacionamento com os filhos vai ser um reflexo do relacionamento que os pais têm, né? Mas a mulher tem de casa. Sim. E os filhos aprendem, né? Porque é o primeiro, se a gente for pensar que é o primeiro relacionamento que os nossos filhos têm contato,
né, do mundo, como essa atmosfera de amor que a gente cria na nossa casa, dentro da nossa casa, é isso que o nosso filho vai ter, e isso gera neles um sentimento de proteção, de segurança, né, através, a gente saber que é nossa responsabilidade, né, mostrar para eles o amor de Deus através da nossa relação com marido e mulher. E isso é muito sério, né? Então é bem isso que vocês falaram. Obrigada, Eliezer e Gabriela. Exatamente. É a extensão, né? É aquele velho ditado que o fruto não cai longe do pé. A gente tem que ser uma boa árvore para dar bons frutos, né? Sim, é interessante também que não adianta a gente querer dar presentes, querer mimar, dengar os filhos, mas se o nosso relacionamento entre marido e mulher não estiver bem consolidado, se a gente não estiver bem um com o outro, né? É interessante Tom de voz, né? Pode falar, Eliezer. É interessante que a gente, o nosso primeiro filho, né, mas a gente percebe que a criança ela tem um senso de percepção de que se aquilo que os pais fizerem para eles não for verdadeiro, a criança mesmo, ela expõe isso, mas a gente não está percebendo isso que vocês estão dizendo, né? Então, a criança já tem essa sensibilidade de perceber o ambiente familiar, de perceber a realidade que está acontecendo atrás, muitas vezes, da aparência que talvez os pais queiram transmitir, que não é verdade, né? Exatamente. Obrigada, Eliezer e Gabriela. Agora vamos para a segunda questão, que diz: enumere e explique brevemente as 3 grandes influências na vida da criança. O Júnior e a Fer, né, falaram sobre isso. Vou chamar o Júnior e a Fer de volta aqui e para responder essa perguntinha para nós aí. Então, primeiro é a herança genética, né? Que isso depende de mim e da Nanda, das nossas combinações. Segundo é o temperamento que é dado por Deus, né? E nós oramos para que Deus dê no nosso terceiro filho um temperamento bem brando, bem bacana. A mansidão, a paz, porque os outros 2 são uma bênção de Deus e vão ser sim. E o terceiro, que também é muito importante, é o ambiente familiar. Que eu aprendi uma frase há um tempo atrás, um ditado, que ele dizia assim: as suas atitudes falam tão alto que eu não escuto a sua voz. Como é que eu vou falar para os meus filhos para eles serem educados se eu não sou educado? Como é que eu falo para os meus filhos para eles serem amorosos se dentro de casa eu não sou amoroso com a minha esposa, com os meus filhos, na repreensão aos meus filhos? Então, como eu falei antes, os outros 2 não dependem da gente, né? Porque a minha genética vem do meu pai e da minha mãe, a genética dela vem do pai e da mãe dela, então não depende da gente. O temperamento que vem de Deus é na misericórdia de Deus que ele nos dê um temperamento que a gente consiga carregar, né? Mas, no caso do ambiente familiar, isso depende da gente. Então, é o que a gente sempre procura. Inclusive, às vezes, quando a gente precisa discutir sobre algum assunto, a gente ou discute na empresa quando eles não estão junto, ou quando for discutir com algum assunto sem discussão mesmo, é só, né, falar sobre o assunto, a gente conversa com eles, enfim, com eles juntos. Mas são essas 3 respostas. Maravilha, Júnior. É isso mesmo. E com relação ao temperamento, né, que a gente falou aqui, eu sempre digo nas aulas, a gente reforça, né, que o temperamento é dado por Deus, porque é exatamente com esse temperamento que Ele dá para os nossos filhos, que Ele quer usá-los segundo o propósito e os planos que Ele tem. Então, às vezes, a criança é mais agitadinha, porque Deus vai usar exatamente assim, né? No meio que ela vive, ela vai ser uma bênção para as outras pessoas, e assim é com cada criança, né? Com cada um de nós. Uhum. E isso é maravilhoso da gente pensar. Na terceira questão, obrigada, Júnior e Fer. Na terceira questão, a gente tem o que um casamento saudável, vibrante oferece aos filhos, né? A gente já comentou aqui, né, para não ser repetitivo, mas oferece, né, a segurança, oferece confiança, oferece amor, são muitas virtudes, né, que o relacionamento entre marido e mulher, um casamento saudável, a atmosfera, como eu falei, da casa, ela fica envolvida por esse amor,
né? E isso que o Júnior falou, né, dos filhos serem a esponja, né? Às vezes não é aquilo que a gente diz, mas é o que a gente faz. Uma atitude, né, vale mais que 1000 palavras, e isso na vida dos filhos, dentro de casa, é muito verdade. A quarta questão diz que os filhos formam a família ou a expandem? Justifique a sua resposta. Eu queria ouvir a Bianca e o Bernardo, né, que tem ali um convívio com a Aurora já no dia a dia com a família, né? E queria ouvir vocês, o que vocês pensam sobre isso, o que vocês responderam, Bianca? O casal é a família, né? E os filhos a expandem, e a família sem filho, mas não a filho, né, sem família. Então, a base somos eu e ele, né? Nós já tínhamos a nossa rotina anterior a ela, né? Nós temos nossos gostos juntos, as atividades que fazemos juntos, e óbvio que uma criança dentro da estrutura familiar, ela muda muita coisa, mas mesmo assim nós continuamos sendo as mesmas pessoas, com a mesma base e com tudo que exercíamos antes, continuamos exercendo tendo filhos, né? E somos as mesmas pessoas. A bagagem é a mesma, e é essa bagagem que a gente tenta passar para ela. E agora para a Yolanda. Mas introduzir a criança no seu ambiente, né, de uma forma saudável, e colher os frutos disso realmente, né? E não como se a criança viesse atrapalhar, e aí há aquela ruptura onde você para com quem você era antes, ou com o que o casal fazia antes e não faz agora por conta das crianças, né? A gente manteve uma coerência nesse sentido familiar mesmo, né? A gente já tinha as atividades, continuamos com elas, e a Aurora complementa elas agora. Muito legal, Bianca. Obrigada, Bianca. E é isso mesmo, né? Os filhos vêm para expandir a nossa família, né? E a quinta pergunta, eu queria que o Oséias e a Bruna respondessem para a gente o que é o tempo do sofá, né? Que vocês falaram que já praticam, que agora vão intensificar ainda mais. E assim, fala um pouquinho como é que vocês fazem para o pessoal aí que está nos ouvindo também ter isso como exemplo. Então, nós praticávamos, mas nem sabíamos que tinha isso imagine, num curso assim, né? Então, isso para a gente foi interessante. E assim, eu acho que todos nós aqui, nós passamos por esse período de pandemia, né? Eu sei que o tempo de sofá é quando eu trabalho no lugar, passo o dia fora, minha esposa também, chegamos em casa, e aí nós vamos sentar lá no sofá e conversar sobre os acontecimentos, essas coisas normais, eu acho que até de casal, isso aí é fundamental. Nós já fazíamos isso antes, né? E na pandemia, que aí nós passamos a trabalhar home office, praticamente a gente estava na mesma casa, e achávamos que isso ia atrapalhar. O que acontecia? Terminava o expediente e a gente ia para o sofá do mesmo jeito. Então, assim, mesmo na pandemia, mesmo no home office, mesmo estando o dia inteiro em casa, mas aí no final da noite, aí, do final do dia, a gente sentava no sofá, né, sem saber, na realidade, que isso aí é importantíssimo, não que não sabíamos, né, na toa que a gente fazia porque havia uma importância muito grande. E nós fazíamos, e assim, lógico, não é só 15 minutos, né? Pelo menos aqui ele diz, pelo menos 15 minutos, você já faz, já está... Então, nós fazíamos com muito tempo, né? Então, quando nós vimos isso na visita, nós achamos, cara, que fantástico, né? Então, a gente já tem alguma coisa, já está fazendo sem saber. E assim, e o legal de tudo, e aí, lógico, como nós somos grávidos, e quando a nossa filha vier, com certeza a gente tem que trazer ela também aqui. A gente até falou, poxa, a gente vai botar aqui na sala, vai botar alguma coisa para ela ficar ouvindo a gente conversar, né? Porque eu acho que ela precisa também. E isso ele diz também no curso, né? A criança precisa estar ali, por mais que ela não vai entender, por mais que ela não vai falar, por mais que ela não vai dizer nada, absolutamente nada, mas ela já vai estar participando. Então, esse tempo de sofá não é só
Hoje é eu e minha esposa, mas quando a nossa filha estiver, ela também terá que participar nesse período, né? Então, assim, para nós, não vou dizer que não vai ser difícil, né? Mas a gente já sabe mais ou menos o caminho, então acho que vai ser um pouquinho mais fácil a gente colocar isso em prática também, com nossa filha, né? Pronto. Muito legal, obrigada, Zéias, obrigada, Bruna. E sabe que o tempo do sofá é bacana, né? Quando a gente tem o Pedro, né? Tá com 8 anos, e quando a gente iniciou, a gente fez a preparação, né? A gente também, né, tinha essa experiência, como vocês contaram, sempre gostou de conversar e contar do nosso dia, mas quando o Pedro era pequenininho, né? Ele participava ali, então ele ficava com os brinquedinhos na sala, né? Ele não participava da conversa, mas mesmo sem falar, ele percebia, né, uma união, uma comunhão entre nós dois, né, conversando, e esse ambiente, né, todos os dias sendo gerado, a criança percebendo tendo convivência com esse tipo de comunhão entre o pai e a mãe, né, de relacionamento, né, saudável, é isso que faz a diferença, né. Se você for ver uma criança, por exemplo, que vive num ambiente de estresse, um ambiente muito agitado, entre os pais, né, não tem esse entendimento, não se conversam, principalmente hoje com o celular, né, a gente vê quantas pessoas deixam de conversar, quantos casais estão aí com relacionamento truncado, deficitários por não terem esse momento. Parece algo tão simples, mas é muito valioso. E vamos continuar cultivando, né, que venha o segundo, que venha o terceiro, que fiquem eles crescendo, como o Júnior falou, podem ser crianças, adolescentes, que eles percebam isso dentro da nossa casa. No nosso primeiro aulão, César e Fernanda, nós publicamos lá um videozinho que uma família gravou, o Tempo de Sofazation Plus. Né? Eles fizeram uma brincadeira muito legal em família, parecendo aqueles anúncios de canais de televendas, né? E tem mais, se você comprar agora o Telesofazation Plus, você vai ter ainda mais não sei o que. Ficou muito legal. Que legal. Então, deixa-me dar uma interferência aqui, com a permissão dos professores. O tempo do sofá, ele trabalha tão profundamente o senso de pertencimento e de segurança da criança, que não foi um nem dois casos que nós recebemos aqui de crianças que acordavam no meio da noite, que iam para o quarto dos pais, que tinham dificuldade de conciliar o seu sono, e que os pais, ao darem essa demonstração de que o mundo da criança está seguro, porque está tudo bem entre o papai e a mamãe, isso se transferiu para o sono da criança. É incrível, mas isso tem uma explicação muito grande dentro da psicologia, porque o ambiente estressado, quantos de nós adultos lembramos de quando éramos crianças que papai e mamãe discutiam, como a gente ficava assustado? Se isso é verdade, o oposto também o é. Se os filhos percebem que está tudo bem entre o papai e a mamãe, a alma dessa criança, o coração dessa criança entra em descanso. Então, o tempo do sofá é muito mais do que uma rotina a ser implantada. É uma atividade quase que de saúde emocional. Quase que não. Ela é uma atividade de saúde emocional para a família, sobretudo para a criança. Né? Mas eu vou deixar vocês fazerem aí as últimas rodadas que vocês têm que fazer com os alunos, e depois eu volto aqui um pouquinho mais para a gente fazer a nossa conclusão, tá bom? Eu só queria fazer essa inserção sobre o tempo do sofá. Perfeito, perfeito. Imagina. E eu vou pegar um minutinho aqui para contar um testemunho que, diante do que tudo que a gente conversou aqui, eu achei muito interessante. Aqui, quem tem um temperamento mais picante aqui sou eu, tá? E a Fernanda é muito tranquila. O que acontece? Esses dias eu peguei o meu filho e perguntei para ele assim, filho, vem cá, quantas vezes a sua mãe te corrigiu quando você precisou ser corrigido? E ele, com tranquilidade, disse assim, mãe umas 4, 5 vezes. E eu disse assim, e o teu pai? E eu? Aí ele disse, pai, você é muito mais. Só que o mais interessante dessa história é que realmente a Fernanda, algumas vezes, em virtude de algumas condições, dentro de um contexto de ensino, ela precisou. E eu nunca o fiz isso. Então, qual que é a lição que a gente toma disso? Que, na verdade, a atmosfera do nosso temperamento que a gente reflete dentro da casa
faz a percepção das pessoas que estão envolvidas nisso, inclusive, principalmente da criança, que é a esponjinha. E depois desse evento, eu fiquei pensando, eu acho que o meu temperamento tem que ser um pouquinho mais controlado, porque senão daqui a pouco eu vou ficar com uma fama que, na verdade, eu não tenho. Então, que isso seja de exemplo também, né? Para que todos nós aí consigamos fazer o melhor, né? Com relação à nossa experiência, acho que a gente vai ter que trocar um pouquinho aqui da nossa ideia com relação até ao curso, né? É que eu, como faço a parte de medicina e estou envolvido na parte obstétrica, a gente tem alguns cursos e tem uns ensinamentos técnicos sobre os processos do nascimento, da amamentação, mas nada que seja semelhante ao curso que a gente está vivendo agora. Porque enquanto vocês falavam, eu fiz a questão de tomar nota de alguns pontos que vocês comentaram, assim, palavras aleatórias, mas, por exemplo, foram citados aqui a questão da importância da união familiar, a importância de um contexto do cuidado familiar para que haja formação do caráter do filho, né? A questão da organização da rotina para que a gente consiga ter uma performance emocional da família adequada, né? O contexto da saúde do lar, que envolve desde as nossas percepções com o cônjuge, com as nossas condutas com relação às crianças, né? O tom de voz, exatamente, né? A importância de a gente entender que o lar, os filhos, eles são os galhos de expansão do lar e não são eles que acabaram iniciando. Vem a partir do momento que existe o casamento entre os cônjuges, e a importância do tempo de sofá, né, que faz com que seja a cereja do bolo desse contexto da harmonia. Então, eu tomei a liberdade de a gente pegar esses pontos e mostrar que os outros cursos puxam mais para a questão técnica, mas que tem essa pegada que eu falo que é mais do coração e da alma. Eu acho que a gente consegue perceber aqui pelos cursos do GFI, né? Não sei se a Fer quer comentar. Sim. A gente, acho que assim, o curso, né, o preparação, né, o ambiente familiar e todas as outras aulas que vêm depois, exigem de nós pais um treinamento diário, um esforço diário, né? Não é fácil você conseguir ter a rotina do bebê, não é fácil você conseguir, de repente, encontrar no meio de um dia agitado um tempo do sofá, não é fácil, de repente, você ter um momento de oração com os teus filhos, né? Sempre tem algumas coisas que, de repente, vêm e acabam atrapalhando isso, mas o nosso esforço tem que ser diário para que tudo isso aconteça, né? E eu sempre falo, né? A gente fala no curso que quando a gente tem alguma dificuldade, alguma dúvida, o mais importante de tudo é a gente saber que Deus está conosco, né? E que Ele nos ouve. Quando a gente precisa, né? Ele está ali, do nosso lado, para nos ajudar na educação dos nossos filhos, né? Quando o bebezinho não para de chorar, você já fez tudo o que você precisava fazer do curso, que o curso ensinou, e ele não para de chorar, né? É o momento de, realmente, Senhor, me ajuda, o que eu devo fazer, né? O esposo ir lá dar um abraço na esposa, eu estou com você, você não está sozinho, e vice-versa. Tudo isso, né, é passado aqui no curso, e o ambiente familiar contempla tudo isso, né? Então, quão gostoso é a gente poder vivenciar isso dentro da nossa casa. E o curso fala muito, né, o que você enxerga hoje como exemplo na vida de outros casais, copie, né? Se você tem bons exemplos de famílias que você conhece, de algo que eles praticam ali, né, e que gera algo precioso na vida do filho, uma atitude positiva, vamos se espelhar nisso, né? E aqui no GFI a gente tem várias famílias que a gente pode compartilhar, né? Depois do curso que a gente dá, a gente continua tendo relacionamento com esses casais, acompanhando o crescimento das crianças, e existem dificuldades, mas o importante é a gente ter essa união dessa comunidade de pais, né, que é o mais importante, porque nós temos um mesmo pensamento, uma mesma doutrina aqui na forma de educar, e realmente os cursos vêm para enaltecer, nos ajudar, né, como apoio nisso. Alguém quer fazer mais um... Pastor Dinarte, está aí. Pastor Dinarte fica com a palavra. E a gente muito feliz. Bom, gente, eu vou falar para vocês, isso é gostoso demais, né? Eu acho que nós estamos realmente no lugar certo, no trabalho certo. Eu queria ouvir um pouquinho aqui os nossos casais, eu vou fazer uma perguntinha para cada um, né? E depois eu vou encerrar com o César e com a Fernanda. Mas, Júnior e Fernanda, deixe-me fazer uma pergunta para vocês.
Quando vocês, como um casal que já tem filhos, está indo para o terceiro, não é isso? Isso. Filho. Quando vocês pensam que vocês não estão mais sozinhos enquanto família, mas que vocês têm isso que a Fernanda falou, dessa comunidade de pais com a mesma mentalidade, que você percebe que há outras pessoas buscando os mesmos princípios, valores para a sua família, que tipo de sentimento chega no coração de vocês numa hora dessa, né? Alívio. Deixa eu resumir rapidinho. Quando eu nós descobrimos que estávamos grávidos pelo terceiro filho. E nós fomos até o Dr. César, porque ele é, além de amigo pessoal, essa família maravilhosa, ele é o nosso médico também. E me bateu um momento que eu quase chorei na frente dele, mas ela é a paciente, não eu. Me bateu de um jeito tão bacana, tanto quanto médico como amigo, que eu dali entrei no carro, fui para casa e falei, cara, vai dar tudo certo. Porque a gente não estava esperando o terceiro filho, mas Deus assim quis. Então, a gente se sente aliviados, a gente se sente protegidos e seguros, né? Porque tem pessoas com a mesma mentalidade que a gente pode desabafar e ter uma resposta, ter uma ajuda de esperança, né? Ter esperança, essa é a ideia, né? Legal. Eliezer e Gabriela, vocês estavam fazendo parte de um grupo que a sede era em Manaus e vocês morando em Goiânia, participando daquele curso. É esse sentimento mesmo que o Júnior e a Fernanda expressaram? Esse acolhimento foi o que vocês de fato sentiram nesse momento que vocês fizeram o curso lá com o pessoal de Manaus? Foi demais, porque assim, a gente ficou surpreso quando um dos líderes do grupo disse, tem uma vaga para vocês. Nossa, gente, vamos, é agora, vamos. Se vocês quiserem, a gente vai até Manaus fazer esse curso. E é gente, né? Porque assim, o acolhimento, o cuidado, é amigos mesmo. Nós fizemos amigos para sempre, assim, com o pessoal, né? O César e a Bruna aí mesmo são testemunho, né? Desse acolhimento maravilhoso que o pessoal fez com a gente. E a gente, pelo grupo do WhatsApp também, a gente vai continuar trocando ideias, né? E se estende aí na criação dos filhos, né? Legal. Ô, Bruna, e aí o que você acha que vão ser as suas noites depois que o neném nascer? Olha, eu sei que no início não pode fazer a rotina, né? Mas eu já estou ansiosa para chegar à fase da rotina. Eu acho que é o capítulo que o meu esposo está mais ansioso, porque ele achava que não ia mais dormir. Então, quando o livro ensinou a rotina, a importância da rotina, né, dos bebês dormindo aí 12 horas seguidas, ele ficou muito feliz, assim, esse capítulo valeu pelo curso todo. Então, assim, a gente tinha bastante medo, eu estava muito tranquila, mas ele se preocupava muito com essa questão da privação do sono, então eu estou muito ansiosa para começar a colocar em prática a rotina do bebê. Legal. Você sabe que estava assistindo conosco o Cruxels, que é um amigo nosso de Curitiba. Ele é pai dos nossos netinhos postiços também, né? E o Cruxels, que ele escreveu aí, quando a gente faz um curso desse, não dá vontade de parar de ter filho. Né? E você sabe que eu e a Norma continuamos tentando, né? Não é mais aquela, né? Mas a gente tem muita esperança quando a gente ouve os casais, não esperando de ter filho, não. A gente tem muita esperança nos casais jovens porque as pessoas estavam com medo de ter filhos. As palavras que elas ouviam eram desencorajadoras. E aí a minha querida Bianca, meu querido Bernardo, que se tornaram nossos amigos, eles me deram um privilégio, César, enorme. Quando eu estava perto de nascer a Aurora, no chá de bebê, a Bianca me convidou para ir no chá de bebê e eu fui fazer oração por eles, pela chegada da Aurora. Meu Deus, que coisa mais linda que foi aquela tarde maravilhosa. E, Bianca, eu queria, assim, expressar a enorme gratidão que eu tenho a Deus pelo carinho que vocês têm com a nossa família e dizer que vocês estão sempre na nossa lembrança, na nossa oração, no nosso carinho, no amor da família Barradas. Eu queria que você expressasse um pouco, viu, Bianca, dessa surpresa que eu peguei você no laço, né, de estar aqui com a gente hoje. Então, a Aurora está com soninho aqui. Está na hora. Está na hora de ir para o bercinho.
Mas vai lá com o papai um pouquinho, para a mamãe terminar. Vamos terminar, né, gente? Tá na hora da Aurora dormir. Vamos acabar com esse aulão para poder liberar a Aurora para dormir? Tá, então fica aqui com a mãe. Então fica. Isso, pronto. Desculpa. Mas a gente tem um carinho muito grande pela família, pela Helena, né? E a gente conheceu o Dinarte e a Norma pela Helena. E quando a Aurora foi muito esperada, programada, e a gente chamou o Dinarte para dar uma consagração nela, né? Uma bênção quando ela nasceu. E eu acho que são pessoas que agregam, né, na nossa vida, e deram um presente muito bom para a gente poder fazer o curso e estudar também a rotininha aí, né, que facilita a nossa vida, né, Aurora? Ai, gente, eu tenho que terminar, eu tenho que tirar vocês da tela um pouquinho, infelizmente, né? A nossa hora já avançou demais. Eu quero agradecer demais a todos vocês. César, põe na conta aí, tá? Cobra. A gente agradece muito. Obrigada. Eu entrevistei vocês quando o Pedro nasceu. E eu lembro da Fernanda, o Pedro não parava de chorar, e você já falou um pouco disso, né? Então, como profissional, né? Você já comentou isso aqui brevemente, mas eu queria saber assim, você sente paz como profissional de pegar pessoas, ensinar as pessoas o que a gente ensina nesse curso? Qual é a observação que você faria final nesse momento, César? Sem dúvida, pastor. Eu acho que, como eu já tinha até comentado, o curso ele agrega muitas condições aí, até técnicas mesmo, que a gente nem acaba passando ou tendo na parte de formação. Quando você começa a fazer o link entre as sensações da alma, do coração, e aplica isso dentro da questão técnica profissional, as coisas ficam muito mais interessantes, ficam muito mais gratificantes, e a emoção cada dia maior. Então, a cada história que eu vivo com uma paciente, eu não tenho como excluir toda a minha história de percepção, de estudo, de cuidado, de crescimento bíblico, de junção familiar. Eu acho que o pacote como um todo faz toda a diferença na nossa caminhada. Nós somos peregrinos, né? E a gente vai juntando. Eu até me emociono um pouco porque a gente tem que juntar cada pedrinha da nossa história para que a gente possa construir a nossa casa. Por favor, cadê a Vivian? Cadê a Vivian? Tá aqui, achei. Tá aqui. Ô, Vivian, não dá vontade de terminar essa aula não, legal demais. Meu né? Deus do céu, é muito bom muito escutar. Pessoal, quem não assistiu os aulões anteriores, nós já tivemos o aulão número 1 da Educação de Filhos à Maneira de Deus, o número 2 do Como Criar Seus Filhos, o número 3 do Alcançando o Coração do Seu Adolescente. Estão todos os aulões disponíveis no nosso canal no YouTube. César e Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço muitíssimo a vocês. Vivian e Lígia, muito obrigado. Vou trazer aqui os nossos alunos e o nosso líder de volta. Não é para tirar Ninguém. Chegou mais ali, ó. Chegou participante. Então, vamos lá, tá todo mundo aí. Gente, eu queria orar com vocês, agradecer muitíssimo. Eu quero abençoar a gravidez de vocês, eu quero abençoar esse bebê que vocês estão gerando, eu quero abençoar os filhos daqueles que já os têm, né? Que o Senhor esteja acampando os anjos dele em derredor da casa de vocês, que a casa de vocês esteja protegida sobrenaturalmente, que nenhum mal ultrapasse os limites da casa de vocês, mas que a graça, a bondade, a misericórdia de Deus acompanhem vocês dentro de casa, também nos caminhos que vocês têm que fazer pela vida profissional, pelo trabalho, que nenhum mal lhes alcance, que o maligno não os toque, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre vocês, não somente agora, mas todos os dias da família de vocês.
Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Obrigado, gente. Vocês são lindos, Amém. maravilhosos. Eu fico sempre mais bonito quando eu tô perto de gente bonita, viu? Quem tiver com os filhos aí pode trazer, ó. O Júnior já trouxe ali. Gente, até a próxima, se Deus quiser. Encerramos aqui o nosso aulão. Obrigada. Acompanhem as nossas postagens no Facebook, também no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Aquele abraço a todos.